Fala, sétimo ano. Venho trazendo aqui os nossos temas para o nosso teste da semana que vem, tá? Então, vamos lá. Para o nosso teste vai cair apenas os capítulos 10 e 11. Eu lembro que eu falei que caiu o capítulo 12, né? Mas eu tinha esquecido que a gente não tinha trabalhado ainda, né, para a prova, não tinha cobrado ainda em avaliação nenhuma, o capítulo 10. E como vocês falaram algumas coisas também que estavam no 10, eu decidi encaixar o 10 e deixar o 12 só para a prova. Então, para o teste, só estudei o 10 e o 11. O 12 não vai cair, tá? Sobre o capítulo 10, 5 temas e sobre o 11, mais 5 temas. No 10 aí, ó. Primeiro, diferenças entre escravidão na Idade Antiga e escravidão na Idade Moderna. Vamos lá nos nossos resumos. Lá no capítulo 10, né, eu montei um resumo para vocês um pouco mais detalhado. Ó. Tá abrindo aqui no meu computador. Espera só um minuto. Tá carregando. Espera um pouquinho. Tá quase lá, né? Aqui. Pronto. Aqui, ó. Lá no resumo do capítulo 10 eu montei uma tabelinha, ó, com as diferenças entre escravidão antiga e moderna. Então, isso aqui tem que estar bem decorado na cabeça de vocês, tá? As características de cada uma e aí de um lado a gente tem as diferenças, tá bom? Então, dá uma estudada nessa tabelinha aqui. Eu estou cobrando também, vamos lá, o modo de produção escravista, o que significa isso, tá? E como a gente falou lá no resumo, o modo de produção é a forma como as coisas são produzidas em uma sociedade. Então, se o modo de produção é escravista, quer dizer que a base da produção é a mão de obra escrava, tá? E quando a gente fala na Idade Moderna, esse escravo ele é tanto força de trabalho como também uma mercadoria, pois ele é vendido, comprado, né, comercializado aí entre os senhores de escravos, visto que ele é uma propriedade dos seus senhores, tá? Enquanto que na Idade Antiga, como a gente falou, ele não é visto sempre como uma mercadoria, assim como um ser humano diferente. Bom, mas eu acho que essas questões aí estão bem tranquilas para a gente, né? No 10, eu também cobro a forma de resistência dos escravos, tá? Então lá no resuminho, vocês podem ver como esses escravos resistiam através da fuga dos postos de trabalho forçado, né? Então eles fogem das minas, das plantações, e muitas dessas fugas levam à criação de quilombos, né? Que são regiões, né? Nas quais esses escravos fugidos vão para tentar ter uma vida melhor, né? Nós temos também a, a tentativa desses escravos manterem suas próprias religiosidades. Isso acaba levando, muitas vezes, a um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura de elementos religiosos originários da África e elementos religiosos aqui no Brasil, como o cristianismo ou as religiões indígenas, né? Isso tudo acaba gerando novas e novas religiões com o passar do tempo. Entre outras formas de resistência aí que a gente falou, tá? Lembrando, gente, eu estou usando o resumo aqui, mas estudem pelo livro também, inclusive as questões, tá? Também estou cobrando os motivos que levaram ao uso da escravidão negra em vez da indígena, tá? Por que, que o indígena ele foi menos escravizado conforme a colonização foi avançando e por que, que o escravo negro foi mais utilizado. Então, temos três pontos principais aqui. O livro ele tem um quarto ponto, mas eu conversei com vocês, aquele quarto ponto que o livro traz ele é meio equivocado. Então, quais são os três pontos principais aqui? Primeiro, o lucro do tráfico africano de escravos. É uma atividade econômica muito lucrativa para quem participa dela. Então, isso é um fator que leva ao tráfico africano a aumentar cada vez mais. Segundo, a Igreja Católica interferia na escravidão do índio, pois queria aquele índio para ser catequizado, né? Então, ela tenta combater várias vezes a escravização do índio.
Tanto que a gente fala até no capítulo 2 sobre as bandeiras e as entradas, né? A gente volta a falar disso um pouquinho. E outra justificativa se trata das doenças que vão dizimar as sociedades ameríndias, né? Vão dizimar os povos nativos aqui na América, as doenças europeias. Então, conforme os índios, os indígenas vão falecendo por causa dessas doenças, eles acabam fugindo e entrando cada vez mais para dentro da mata, para tentar escapar desses europeus daí, quando eles não vão reagir com violência, claro, né? Já que eles estão sofrendo aí essa violência dos portugueses, né? Dos espanhóis, no caso da América Espanhola. Tá? Bem tranquilo até agora, né? E uma outra questão sobre o ciclo do comércio internacional de escravos, ou seja, sobre esse ciclo aqui, ó. Então, vocês vão ver cada ciclo, tá? É importante vocês darem uma olhada no mapa que tem lá no livro sobre esses ciclos, que eu posso cobrar aquele mapa, tá? E a gente tem aqui, ó, o ciclo da Guiné, o ciclo da Angola, o ciclo de Benin da Umé e o último ciclo, que é o ciclo da repressão inglesa, tá? Então, vê aí as características de cada ciclo, dá uma estudada sobre isso, tanto no livro quanto no resumo, e vai dar tudo certo. Agora, no capítulo 11, é o capítulo do, do ciclo do açúcar no Brasil, né? Então, como vocês tinham me falado também lá na aula de ontem, o que eu vou cobrar no capítulo 11? Primeiro, organização dos engenhos de açúcar, né, no Brasil colônia. Então, que partes vão compor o engenho de açúcar, a produção de açúcar? Temos a Casa da Moenda, né? Temos a Casa da Fornalha, por aí vai. Então, deixa eu abrir aqui o nosso resumo desse capítulo também. Tá? É uma matéria bem tranquila assim, não tem nenhum mistério. Tá? Só dá uma estudada, estuda aí 2, 3 dias até o teste que vai dar tudo certo. Então, sobre o engenho de açúcar, né? Nós temos aqui, ó, o engenho em si, que é o local onde produz o açúcar. Temos a moenda, onde se moe a cana. Temos a casa da caldeira e da fornalha, onde se cozinha o líquido. E a casa de purgar, onde você tira as impurezas. Eu estou cobrando também, em uma questão separada, sobre a Casa Grande e a senzala. Então, dá uma pesquisada boa sobre essas duas coisas, né? Que a Casa Grande era onde morava o senhor de engenho e sua família, e a senzala, onde ficavam os escravos, né? Para habitar, né? Não, a gente pode nem falar que era uma moradia, porque eram condições muito ruins. Mas então, teremos duas questões. Uma sobre a divisão dos engenhos de si e a outra sobre essas duas estruturas de aí das fazendas de açúcar, Casa Grande e a Senzala. Eu vou cobrar também sobre o modelo de plantation e suas características, né? O que foi o modelo de plantation? Foi aquele sistema produtivo na colonização do Brasil, né, e outras colonizações pela América, que correspondia a 4 características. Primeiro, a produção monocultura, que no caso é a produção de cana-de-açúcar no Brasil. É quando você usa apenas um produto a ser cultivado, né, para atender aí a economia colonial. No caso do Brasil foi a cana-de-açúcar. Temos também a existência de latifúndios. Nossa, tá achando lá embaixo, não para de latir. Temos a questão dos latifúndios, que são grandes propriedades de terra. Tá? E o trabalho escravo, que é a mão de obra aí que vai trabalhar nessas plantações de açúcar. E tudo isso voltado para o mercado externo, pois existe aquela dinâmica do pacto colonial que a gente já falou tantas vezes. Tá? Além disso, eu estou cobrando também sobre a União Ibérica. Tá? E essa parte aqui da União Ibérica é só esse momento aqui, tá? O Brasil holandês e a insurreição pernambucana eu não vou cobrar agora, vou cobrar depois, na prova. Então, sobre a União Ibérica, eu só quero essa parte aqui, tá? De conteúdo. Que é justamente o momento em que as coroas de Portugal e de Espanha se unem. Pois Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, estava desaparecido, não voltou, e não tinha descendente direto para assumir o governo de Portugal, o reinado de Portugal, né? E aí o rei da Espanha reivindica o trono português e se transforma no rei de lá. Então, dá uma estudada sobre isso aqui, tá bom? Novamente, gente, vê o livro, vê os resumos, ouve a videoaula novamente lá que eu passei para vocês,
porque isso aqui é uma revisão muito breve, tá? É melhor vocês assistirem o conteúdo de novo. E por fim, eu estou cobrando sobre as atividades paralelas no Brasil Colônia, que no caso aí nós vamos ter as drogas do sertão, o tabaco, o algodão, a pecuária e outros cultivos aí de outras coisas aí, né? Tudo isso tinha uma preocupação maior em atender o mercado interno. Mas no caso do algodão e das drogas do sertão, por exemplo, também eram comercializadas direto a Portugal, tá? Mas aí eram atividades paralelas, eram atividades menores do que a cana-de-açúcar, que era a principal produção do Brasil Colônia. Aí só até chegar a mineração, que também vai ter um papel muito importante. Bom, basicamente é isso, gente. Não tem mistério, os temas estão bem tranquilos, mas se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim que eu tiro a dúvida de vocês na hora, tá bom? Então, vou encerrar por aqui. A nossa videoaula, fechando o capítulo 12, já está na pasta, tá? Essa aqui vai estar também. E para o teste vai cair só o 10 e o 11, tá? Então, basicamente é isso, gente. Ficamos por aqui. Bons estudos aí, tá bom?